Olá, pessoal! Voltamos com o Texto Inspira, mais um dia especial para nós, gravação aqui. Eu e meu parceiro Gerson Otto. Fala, Gerson, vamos embora? Vamos mais nessa, uma, né? E um momento especial, né? Insights hoje serão incríveis. Realmente fique ligado nesse momento de hoje, que ele é muito especial, né? A gente está buscando trazer temas relevantes, né, Gerson? A gente não quer ficar... Lógico, são temas que já são amplamente discutidos, a gente não quer esgotar os assuntos, a gente só quer trazer insights para você e melhorar a sua gestão, auxiliar no seu processo, auxiliar nas suas ideias. A ideia é facilitar um pouco aquilo que a gente já percorreu, né, Gerson? É isso aí, Alex. E muitas vezes, como essa que nós vamos tratar hoje, às vezes a gente tem dúvida dentro das nossas empresas, né? Como é que está posicionada a nossa empresa, como é que estão as nossas marcas, né? Como é que está o nosso brand, né? O assunto de hoje é um dos trend tops assim, do momento, porque todo mundo pensava que marca era o nominho, né? Então, a gente hoje sabe que é um pouco mais além de que isso, mas, olha, pessoal, não adianta eu ficar falando, nem você, né, Gerson? Vamos apresentar a nossa convidada. Vamos lá. Que além de nossa convidada, é uma grande amiga, que já nos conhecemos aqui desde que eu cheguei em Blumenau, uma das primeiras pessoas que eu conheci, sabe, Gerson? Olha só. Eu trago Janaína Amadori, da Florescer, founder da Florescer, idealizadora. Na verdade, por quê? Vocês vão entender. Porque tá no branding dela. Né, Jana? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. Esse convite que nasceu numa conversa de bar, assim, né? Não de bar, mas de restaurante, né, Alex? No restaurante do meu marido. A gente conversando e tal, e eu falei, nossa, Alex, que o Gerson Otto, me fala um pouco mais dele. Eu falei, a gente tá com uma ideia aqui de podcast e tal. Eu falei, starta isso. E ele falou, a gente já tá há tempo e tal, querendo, mas acaba que, como tu falou, a fera engole o bebê e a gente acaba não conseguindo dar andamento. Enfim, chegamos a esse momento, né? Chegamos ao momento de estarmos juntos aqui para a gente falar um pouco sobre inspirações para o têxtil, inspirações para as marcas de um modo geral, né? Então, vou contribuir um pouquinho com o meu conhecimento, né? Isso. Perdão, Gerson. Mas é que a ansiedade é difícil aqui, né? É que nós queremos primeiro conhecer a história da Janaína, exatamente. Né? Então, vou falar um pouquinho da minha história. Eu sou, assim, apaixonadíssima pelo que eu faço, assim. Quando eu entrei na faculdade de moda, isso, meu Deus, nem sei mais que ano que foi isso, assim, mas faz muito tempo. Anteontem. Anteontem. E desde o início, assim, eu tive uma paixão muito grande por esse conteúdo, não pelo vestuário, sabe? A faculdade de moda, ela me empolga, me emociona, me inspira, não pelo vestuário, não pela maneira como a gente se veste, mas o que está por trás de a gente se vestir, né? A nossa... Que maneira que a gente quer ser reconhecido a partir do momento que a gente se veste de algo, né? Uhum. Então, antropologia, né? O que é valor para as pessoas? Como é que é o meu comportamento quando eu estou aqui, por exemplo, e de repente quando eu estou em outro ambiente, né? Então, isso tudo engloba o branding, né? E por isso eu acho que a minha caminhada nasceu da moda, acabei entrando na indústria têxtil, na Karsten, né? Comecei bem como estagiária, percorri uma jornada de 10 anos dentro da empresa, caminhando dentro de produto, aos poucos me envolvendo com marketing, comunicação, depois assumi um papel de gerência, né, de negócio, onde então eu tive essa visão global de um negócio, né? Então na época eu tinha uma equipe de 60 representantes, né? Então conheço muito bem a realidade que o Alex vive, né? Sim. E também conheço muito a realidade do Gerson, né? O Gerson que então a gente não se conhece, mas a Luana que trabalha comigo, né, que é minha sócia, ela trabalhou com o Gerson na Dudalina, então ele como diretor industrial na empresa, eu tenho muito essa visão também dessa realidade da indústria, porque quando eu estava gerente de negócio na Karsten, eu tinha esse papel de, inclusive, fazer um planejamento comercial alinhado com o tal PGC, né? Planejamento... Como é que é? Me ajuda, Gerson. De governança. PGC, planejamento, gestão comercial. Isso. Então, comercial, eu tinha que fazer previsibilidade, né, comercial para que vocês pudessem, né, o pessoal da indústria, então,
ter essa previsibilidade do que produzir para que fosse mais produtivo, enfim. Ô, Jana, mas nessa tua jornada dentro da Karsten, você também fez parte de um momento interessante lá, né? Porque era um momento de transição na empresa. Sim, foi bem especial esse momento que eu vivi lá. Então, eu peguei a empresa totalmente profissionalizada, né? Então, numa empresa em que a família já não estava mais na gestão, né? Então, haviam cargos de diretoria, de presidente, que já estava totalmente fora da família Karsten. E depois eu vivi essa transição em que a holding formada pelo Armando Rez de Souza, pelo Alvim, pelo Márcio e pelo Rui, né? Rui Rez de Souza, eles formaram uma holding, os 4, e assumiram, então, a gestão da empresa, né? Com um percentual maior. Então, e eu passei lá em 2014, quando a nova gestão entrou, que é essa holding, formada pelo Armando Rez de Souza, Rui Rez de Souza, Alvim e o Márcio Bertoldi, que agora é presidente, né? Da empresa. Então, eu vivi essa transição com eles. E eles trouxeram uma visão muito de marca, justamente por conta da própria vivência deles, como o do Dalina também, né? O Alvin já era Karsten, já trabalhava na Karsten, mas aí aqui ele assumiu um outro papel. E foi uma ampliação de consciência minha, assim, né? E eu fui crescendo muito junto com eles, assim, né? No sentido de demonstrar os meus esforços, o quanto eu consegui ampliar o meu range de capacidade, né? De gestão, inclusive, né? Porque pensa, uma pessoa que começa com um produto e de repente assume um papel de gestão de um negócio como um todo, né? Porque na época a gente tinha cada gestor, cada gerente porque a gente tinha várias plataformas de negócio, né? Não sei como é que hoje eles estão administrando, mas a gente tem Karsten Cama, Mesa e Banho, Karsten Decor, da qual eu era a gestora, e tinha a Trussardi, né? Então, essa gestão dessas 3 marcas mães, negócio, né? Isso. Mas então, a gente era responsável, desde DRE, né? O resultado do negócio. Então, a gente era responsável. Planejamento de produção, área comercial, produto, comunicação, estratégias de marketing de um modo geral, e incluindo branding, né? O que tu ia falar? Desculpa. É que é interessante a gente olhar e observar que a gente vem passando transições no mercado, né? E as empresas, por exemplo, a Karsten é uma empresa centenária, com uma gestão que começou de uma família, aí você entra numa empresa que está com desafios de mercado, combatendo o mercado internacional, entrando dentro do nosso mercado brasileiro, e ela tem que se reinventar. Aí vem um grupo de pessoas super interessantes, eu conheço alguns deles bem, e posso dizer que o pensamento vem um pensamento totalmente disruptivo para aquele momento. Sim. E ela vai explorar toda uma criação de valor ligada a diversos pontos diferentes do negócio, que é o que você mencionou das diversas plataformas de trabalho. E aí ela se renova como marca e busca novos objetivos dentro do mercado e reconquista alguns novos mercados, ou seja, novas gerações, novos consumidores. É muito bacana, acho que, viver isso. E aí acho que foi nessa história que você deve ter começado a olhar o branding de uma forma mais relevante, porque a marca estava trazendo a produção e não a produção empurrando a marca, Exato. né? Eu acho que agora até bacana tu ter falado isso, assim, eu nunca tinha parado para pensar, mas sabe que talvez foi aquela vivência que eu tive, que a partir daquele momento, empiricamente, eu me dei conta da importância da marca. E tu vê que uma das primeiras ações que eles tiveram na entrada deles foi a cultura da empresa. Uma das primeiras coisas. Pesquisa de clima, identificação de como é que estava o cenário, e aí fazendo ações bem pontuais, específicas, assim, de engajamento do público interno, fazendo algumas mudanças que são necessárias também, né, em peças-chave, né, de gestão, de diretoria, e também de pessoas de chão de fábrica, e também do próprio administrativo, né?
E de fato, acho que realmente, assim, acho que fez todo sentido mesmo, assim, eu ter aprendido na prática lá como era, né? Então, eu trouxe a minha bagagem de conhecimento de produto e conhecimento um pouco mais até das questões que envolvem, que não só produto, né? Mas a gente tem que entender que o cérebro humano, ele envolve muito mais do que isso. A gente consome coisas através da emoção e a gente acaba racionalizando a nossa decisão é racionalizada após isso, né? Tem uma coisa interessante que você soltou no começo da conversa, antropologia. Sim. Quando uma pessoa de produto fala sobre antropologia, ela está preocupada com a sociedade, né? Ela está preocupada em entender o ser humano, como pensa, como faz, como age, né? E acho que a gente vai vendo na conversa aqui esses traços se soltando na tua fala, né, Jana? Acho bem bacana, porque eu que conheço um pouco da tua transição de carreira e da Florescer, eu posso dizer que isso aparece quando você presta o teu trabalho, né? Então... Sim, eu acho que esse é o principal ponto, assim, da própria Florescer, assim, e ele não é à toa, assim, sabe? Ele é muito estratégico, porque quando a gente pensa em marcas, a gente tem que pensar que a gente quer... é quase como quando a gente quer fazer uma amizade, né? A gente está querendo conquistar alguém também, sabe? Então, assim, que maneira que você age quando você quer conquistar alguém, né? Ou uma amizade, ou mesmo um relacionamento. Você age diferente, né? Você traça estratégias que envolvam essa pessoa e que ela fique emocionalmente envolvida por você. E o ser humano funciona dessa maneira, tanto para o que a gente consome, quanto para as nossas relações de um modo geral, né? Então... E esse período, né, Janaína, na Karsten que você passou, provavelmente foi assim um período assim de muita transformação, né? Porque primeiro novos gestores gerindo de outra forma, um ambiente de negócio adverso ao ambiente existente daquele momento, né? E o brand foi o ponto de partida, né? De todo esse processo. Sim, né? E no momento em que né, eu estava lá vivendo toda essa transição, e uma coisa que ficou muito clara, assim, eu que estava à frente da gestão comercial naquele momento, o quanto a gente tinha elasticidade de valor agregado numa coleção específica que a Karsten Decor tem ainda, né, que se chama Aquablock, em que a gente tinha uma elasticidade de preço de venda 30% mais caro que a concorrência, né? Então, assim, por quê? Pelo trabalho de base de branding, né? Que eles tinham feito, que já desde a Aquablock ele tinha começado na década de 90. Então, eles já vinham, tanto a parte de tecnologia e etc., mas também fizeram um trabalho de base muito bem feito, tanto de comunicação, porque na época eles até tinham trazido alguns globais para fazer apresentação e coisa, assim, que ficou muito marcante. Eu lembro que ficou muito marcante isso na década de 90. Eu não trabalhava lá, né? Mas a gente reverberou até a época que eu estava lá. E também um trabalho, assim, de conexão, de relacionamento com os clientes, que é a base das vendas, né? Que é basicamente isso. Então, é isso, assim, sabe? Eu acho que quando às vezes a gente fala de branding e fica uma coisa meio intangível, mas o que é branding? E aí, ali na Karsten, eu tive essa vivência de observar na prática o quanto a gente consegue ter elasticidade de valor agregado quando a gente tem um trabalho bem construído de branding, sabe? Ô, Jana, eu quero ressaltar alguns pontos do que você trouxe. Primeiro, você falou sobre uma preocupação com o cliente que existia desde a década de 90. Depois em criar um produto onde agregava tecnologia, se preocupava em fazer algo que não era o comum. Depois você mencionou a gestão que passou por transformações. Por fim, você agregou todo o valor de marca que você viu acontecer. Ou seja, empresas, elas nascem, às vezes, daquele jeito, né, Gerson? Ó, vamos se juntar aí, vamos fazer. E é assim para todos os negócios, sim, né? Exatamente. E é isso mesmo. E aí,
quem está nos escutando talvez esteja pensando ali, né? Você lá na tua casa, inclusive, quero aproveitar, vou fazer um cortezinho aqui, meu TDAH me obriga. É o seguinte, manda as perguntas lá no nosso chatzinho, deixa lá para os nossos temas futuros, é muito importante para nós saber aquilo que você quer ouvir. Então, a gente está trazendo aquilo que a gente acredita que seja relevante. Mas traga as tuas perguntas para que a gente possa fazer e também convidar de novo a Jana para ela poder responder muitas mais coisas para você. Mas voltando aqui, então assim, é um conjunto de coisas que são feitas que uma empresa passa, é a trajetória que ela tem que passar. Assim, dessa forma, foi a trajetória da Jana como... alguém que estava trabalhando numa empresa, evoluiu, assim como você que nos escuta também está buscando evolução, e chegou a um ponto em que a Jana falou, não, agora eu vou investir, vou empreender. Exatamente. Conta pra gente, Jana, como é que foi essa transição? Né, Alex, deixa, né, Janaína, de ser um CPF.com para ir para um CNPJ.com. Conta essa história, como é que isso aconteceu. Então, desde que eu trabalhava na Karsten, eu sempre tive essa preocupação com a minha marca pessoal. Tipo assim, né? Eu sempre fui uma intraempreendedora, assim. Eu sempre tive esse olhar de, tipo, não, isso aqui não é a empresa, isso aqui é meu. A Karsten Decor era minha, como se fosse minha, assim. Eu sempre tive esse olhar e essa gana, assim, de fazer e acontecer como se a empresa fosse minha. E aí foi um processo meio natural, assim, de evolução mesmo, sabe? E eu tenho um perfil muito determinado, assim, e eu, de fato, quando eu entrei na empresa como estagiária, a minha meta era, eu vou sair daqui no mais alto cargo que eu puder chegar. E cheguei nesse lugar. E quando eu cheguei nesse lugar, né, acho que muitos já trabalharam, né? Quem estiver me ouvindo vai me entender, quem trabalha numa empresa de maior porte e tal. A gente, às vezes, é muito sugado no sentido, assim, de atribulações, de cargas horárias, de responsabilidades. Não que empreender seja fácil, né? Mas a gente acaba tendo uma rotina muito intensa quando a gente trabalha numa empresa, principalmente de âmbito nacional e internacional como era a Karsten. Então, eu vivi um momento, assim, da minha vida que eu precisava dar um reset, assim, sabe? Eu viajava, teve momentos que eu viajava 3 semanas direto fora, né? E olhando para a minha maturidade, eu estava com 33 anos, mais ou menos, e eu já tinha alcançado mais ou menos o que eu desejava. E quando eu cheguei lá, eu pensei, poxa, mas será que é isso que eu quero levar para o restante da minha vida, né? Então, já era casada, mas não tinha filhos, né? Não era algo assim que eu nem conseguia encaixar um filho naquela vida corrida, né? E aí, como opção de vida, né? Eu fiz uma pausa e eu decidi, conversei com a diretoria, falei, olha, amo muito o que eu faço, assim, eu devo muita coisa à empresa, e tenho um senso de responsabilidade, porque eu sou leitora do Pequeno Príncipe, então sou responsável por aquilo que eu cativo, e a gente fez um processo de transição, de phase-out, assim, de 6 meses, onde eu transferi o meu conhecimento para a equipe, preparei a equipe para que ela não dependesse mais do meu conhecimento, da minha presença física, inclusive, e aí optei por empreender. E aí foi muito bacana, porque a gente tive, assim, pro resto da vida, vou ser grata, assim, a Karsten, porque eu consegui fazer um projeto piloto dentro da Karsten, nesse processo de transição. Eu falei, olha, minha paixão que está brilhando os meus olhos é o branding, e eu gostaria de fazer um projeto de branding da Karsten Decor, para que eu deixasse um legado meu, assim, né, aqui para a empresa, e ao mesmo tempo eu pudesse ter um portfólio, né, para começar. Show de bola. Né? Então, Jana, foi muito eu vou ter bacana. que te interromper, porque eu fico... Né? Não, porque eu quero te perguntar umas coisas. Porque tem uma coisa que apareceu no nosso primeiro podcast, quando eu conversei com o Gerson. Apareceu no segundo podcast, que foi o da Bárbara. E faz parte da minha história, que então vai aparecer no próximo e vai, novamente eu vejo acontecer aqui. Para aquele cara que está... Você falou de intraempreendedorismo. Isso é bem comum, então, entre nós. Então, eu acho que todos nós aqui
estamos muito bem sucedidos, mas tem alguns traços que são extremamente relevantes para que isso aconteça, né, Gerson? Então, assim, intraempreendedorismo, olhar de dono que você acabou de falar. E depois você falou uma palavrinha que para mim é muito forte. Já como eu estou com meus 50 anos, legado é algo que eu quero deixar. Inclusive, o Texto Inspira é para inspirar isso. É um legado que a gente tem. Primeiro, pelo setor. Segundo, pelos jovens. A gente quer que os jovens entrem nesse mercado, porque é um mercado que traz bem-estar para as pessoas. Imagina quanto que você construiu de conforto, de pertencimento com as criações que você teve ao longo da tua carreira. E aí você traz isso para a gente agora, coloca que você teve olhar de dono, que você teve intraempreendedorismo, que você teve legado para deixar. É muito bacana. E eu, conhecendo a tua história, não posso deixar de falar e mandar uma mensagem que ele vai assistir a mamãe falando. Masi, tio Alex está aqui falando com a mamãe, olha só. Ela tem um filho lindo e uma história magnífica, que acho que também vale você contar se você se sentir à vontade. Sim, eu sou muito orgulhosa da minha história. E então, naquele momento, né, lá em 2019, eu e meu marido, nós decidimos, né, ser pais, né? Ampliar a família. Sim, ampliar a família. E aí a gente, em 2018, a gente tinha feito uma viagem para a África do Sul, a turismo, e a gente simplesmente, assim, sei lá, uma coisa doida que eu não sei explicar, né? Tem vários nomes, eu chamo de algo divino, assim, né? Que quando a gente chegou lá, a gente viu muitas famílias brancas com crianças pretas. E aquilo, assim, eu não sei explicar para vocês, foi um chamado, assim, foi uma coisa de tipo assim, nosso filho é daqui. Cheguei, é daqui. Nosso filho é daqui. E aí, quando a gente voltou em 2019, então, né, eu fiz todo esse movimento lá na Karsten e tal, nananã. E aí a gente entrou com um processo para uma adoção internacional. Nosso filho nasceu no Malawi, na África, no continente africano, num país chamado Malawi, né? Uau. E foi um processo, assim, totalmente, assim, a gente não sabia nem por onde começar, porque a adoção internacional não se tem informação. Eu, na época, fui até o fórum aqui de Blumenau para pedir informações. Elas falaram, não, mas tem tanta criança aqui que você quer adotar de lá. E eu não sabia, nem eu e nem ele sabíamos explicar, mas era algo que talvez nem seja dessa vida, mas era um reencontro, assim, muito grande. E aí, como eu já tinha saído da empresa, eu estava em casa com tempo, assim, eu passava o dia inteiro assistindo vídeo no YouTube, pesquisando na internet, tentando achar alguma pista de como que eu ia fazer isso. E aí, enfim, né, o caminho se fez, assim, e a gente encontrou um advogado no Rio de Janeiro, que já tinha feito o processo de adoção. E aí conseguimos desenrolar os trâmites todos. E em dezembro de 2019, eu fui lá, a gente foi até lá conhecer ele, tinha 1 aninho e meio. E aí, tudo maravilhoso, voltamos para cá e demos entrada em todo o processo lá, levamos toda a documentação e tal. E em março de 2020, dia 20 de março de 2020, nós iríamos embarcar para buscar o nosso filho. E aí você pensa, ela vai buscar o filho dela. O que acontece nessa data? Dia 18 de março, todos os aeroportos fecham no Brasil. Pela Covid. Pelo Covid. E aí foi, assim, um castelo se desmoronando, assim, pensa, né? As mães que geraram seus filhos na barriga e estavam com a malinha da maternidade pronta. Era a minha situação em que eu me encontrava, né? Porque eu estava com a malinha pronta. E aí, simplesmente, pausa e para não sei quando. E agora, né? Para não sei quando. E com todo o risco que existia, porque a verdade é que a Covid, a gente não sabia, trouxe né? pra gente só incertezas. Exato, naquele momento, e meu filho tinha 1 ano e meio. E aí, como seria ele num orfanato na África, né, num país, 6º país mais pobre do mundo? Como é que seria o Covid, né? E, enfim. E a gente recebia um videozinho dele por mês e olhe lá. Tu diz que isso pode ter sido talvez o maior desafio da tua vida? Olha... Na verdade, a gente sabe de alguns outros que você passou. Aconteceu muita coisa na nossa vida, assim, mas eu vou dizer para vocês que
todos que aconteceram, porque meu marido também já teve câncer, né? Então a gente Sim. já passou por algumas. Mas assim, a nossa vida nunca foi algo assim, mar de rosas. Mas eu vou dizer para vocês que existe né, eu tenho muito na minha cabeça que quando a gente tem um propósito muito grande, assim, isso é uma coisa que me guia sempre, desde sempre, parece que é leve. Ao mesmo tempo que é ansiedade e desafios que acontecem no meio do caminho, mas é leve. Eu tenho, assim, ó, a lembrança dessa espera do meu filho, mas ao mesmo tempo que eu queria muito estar lá, eu tinha uma paz dentro de mim, assim, ó, de tipo, não. Vai acontecer no tempo que precisa, sabe? Tudo vai acontecer no tempo que precisa. E aconteceu. Então, depois de um ano, olha só, né? Um ano, em março de 2021, a gente conseguiu ir para lá para buscar ele. Moramos 2 meses na África para conseguir desenrolar todo o processo. Não é um processo fácil. Não é um processo Não fácil, é. mas eu acompanhei de perto. O Alex viveu muito isso com a gente, né? Que história incrível, né? Cara, mas quando chegou esse menino, cara... Mas ele, assim, ó, gente, assim, ó, é incrível, tá? Como pode, que não é, assim... Não tenho como garantir, né? Mas, assim, meu Deus, é um reencontro, sabe? É um reencontro. Não, ele só nasceu de outra... especial. Só foi gerado por outra barriga, assim. Mas ele é muito, muito, assim... maravilhoso. Que bacana. Mas, enfim, assim, tudo isso para dizer que nós, como pessoas, né, a gente é movido muito pela nossa vontade de fazer as coisas acontecerem. Nosso lado profissional, ele é muito isso. E, ao mesmo tempo, como é maravilhoso quando a gente pode juntar essas duas coisas, né? E o branding, para mim, ele é essa paixão por isso. Porque o branding, se a gente for ver em essência, se a gente quer entender de branding, a gente precisa entender de pessoas. A gente precisa entender das relações, a gente precisa entender do cérebro humano, a gente precisa entender sobre a humanidade, a gente precisa entender da evolução da humanidade, né? O Alex ainda comentou sobre, olha, quando a gente começa uma empresa, a gente começa do jeito que dá. Começa lá, principalmente comercial. Comercial é o coração, né, de uma empresa, né? Você tem que ter um produto ou um serviço que você vai prestar e você vai ter que ter um comercial. E fim, nesse primeiro momento. E qual foi o primeiro produto que você teve? Então, o nosso primeiro serviço, que a gente, né? O nosso primeiro serviço foi justamente os projetos de branding. Né? Então, porque é o nosso carro-chefe, é basicamente o que eu saí lá debaixo do braço da Karsten, né? Sim. Que era o teu portfólio inicial. Era o meu portfólio inicial. Então, a gente foi apresentando para algumas empresas. E, claro, né? Tu, né, Gerson, tu também compartilha do mesmo mercado de serviços. E o que vende o serviço é o networking, né? Então, eu imagino que, assim como para nós, quem vende a gente são as pessoas que nos conhecem. Então, basicamente, eu fiz 10 anos da minha comunicação, a minha divulgação da minha própria empresa, né? Eu como empreendedora. E aí, as relações com quem eu tive, né? As relações que eu tive ali na Karsten, eu carrego até hoje. Então, muitas pessoas chegam até mim através dessas relações, não só eu, né? Nós somos sócias, então a gente tem as nossas relações, a própria Luana também, né? Tem as relações dela, da Dudalina, né? Então, a gente tem a Elis também, que trabalhou na Karsten, na Kremer, então também tem as relações delas. E hoje, assim, a gente acaba, por exemplo, abrimos um cliente agora em São Paulo, fruto de um colega meu de trabalho, né, que conhecia o nosso trabalho, acabou falando, né, da gente lá dentro, desse trabalho que a gente tinha feito com a Karsten. Eu vou aproveitar para a gente fazer uma... Eu acho que tem muita gente, assim como eu já te contei, que eu já tive essa sensação de que quando a gente falava de branding era uma logo bem construída. Isso é bem importante falar. Então, eu queria que... Porque o nosso objetivo é falar de branding, mas eu achei muito importante contar toda essa tua história, porque você foi agregando pontos muito interessantes. E o último que você trouxe foi a questão do propósito. Eu não acho que você vai fazer... eu fiz de propósito deixar tudo isso rolar, porque vocês vão entender que branding vai englobar multidisciplinar o negócio. É composto de muita informação para criar uma marca.
Então, conta pra gente a definição do que é branding, para quem nunca ouviu falar. Fica à vontade, a gente tem tempo, as pessoas vão nos escutar. Conta pra gente, Então, Jana. vou falar um pouquinho dessa evolução, né? Eu estava comentando ali que uma empresa nasce, às vezes, com um produto, um serviço e um comercial. E à medida que as empresas vão crescendo e também a história da humanidade vai crescendo, vou fazendo um paralelo com as inovações, né? Então, lá no final do século XIX, a gente teve a Revolução Industrial, né? Então, onde tudo começou, né? Tudo que a gente conhece hoje sobre gestão começou com a Revolução Industrial. Então, assim, um histórico, por exemplo, a primeira marca registrada no mundo é uma empresa da Inglaterra, de 1800 e pouco, onde... Que momento que a gente estava vivendo da sociedade, da humanidade? As pessoas estavam saindo das suas casas, que geralmente eram agrícolas, né? As pessoas cultivavam e agricultura familiar, né, e comiam ali, e aí então elas estavam se mudando para cidades que estavam se formando, centros urbanos, e começando a trabalhar em fábricas, né, aquele começo da revolução, né, e aí as pessoas precisavam comer, porque antes elas cultivavam, né, e acabavam fazendo a sua própria comida. E a partir do momento que eu estou no centro urbano, eu já não tenho mais nem tempo e nem como cozinhar no meu ambiente de trabalho. Então, eu preciso levar a comida pronta. E aí, a primeira marca que foi registrada era uma empresa de carnes enlatadas. E aí, imagina, não tinha fiscalização sanitária, não tinha nada, né, naquela época. Então, as pessoas morriam só da própria carne que comiam. E aí, uma empresa decidiu colocar um símbolo na frente da lata, que inclusive era um diabinho, justamente porque as pessoas morriam muito com as carnes. E por alguma razão que a gente não sabe... A gente não sabe muito bem por quê, mas o símbolo da marca, que continua até hoje, é um diabinho. E essa empresa decidiu colocar o símbolo dela na frente. E a partir de então, as pessoas comiam essa lata, que sabiam então que era, né, dessa marca, e começaram a gostar, e a marca, ninguém morria, as pessoas sobreviviam, a gente não ficava com dor de barriga, enfim. E aí começou esse conceito de marcar, né? E também, claro, né, desde lá atrás também, no sentido branding, né, ele vem de uma etimologia de brand, que é a marca, que é marcar, né? Antigamente as pessoas marcavam seus bois botava lá o logo, né, da sua fazenda, enfim. Então, já tinha essa base de marcar os bois, e isso foi indo, então, para esse caminho. O primeiro registro de marca, então, foi dessa comida enlatada. E aí, a gente vai evoluindo, então, pensando nas empresas. As empresas, então, precisavam... produzir as coisas, etc., precisava desse comercial. E na evolução vamos dizer assim, na evolução das empresas, depois a gente lembra na década de... Daí eu já vou fazer um recorte um pulo, assim, né? Então, lá na década de 80, lembra que as empresas aqui, elas tinham muito esse conhecimento sobre os 4 P's de marketing, né? Que é preço, praça, promoção e produto. Essa era a base, né? Então, hoje a gente já conhece que são 8 P's de marketing, né? Então, tamanha a evolução das coisas, né? Então, antigamente, e muitas empresas aqui da região ainda estão vivendo esse 4 P's de marketing. Mas o mundo mudou, né? As gerações... Por que o mundo muda? O ambiente mudou porque as pessoas mudaram. Porque as pessoas mudaram. A cada geração nova que entra no mercado de trabalho, ou mesmo que começa a consumir, elas têm outras necessidades, né? Então, se a gente pega ali um recorte dos baby boomers, que hoje tem os seus 60 anos, meu pai tem 70, ele é dessa geração. Então, o que era na cabeça dele a coisa mais importante dentro de uma empresa? Meu pai sempre foi empreendedor. O negócio dele era sobreviver, né? Então, era 1 leão por dia. Na década de 90, a questão de remarcação de preço para tudo. Quem viveu... Eu me lembro muito pouco, eu era pequena, mas quem viveu isso, meu Deus, era uma instabilidade, né? E aí, de repente, meu Deus, quem tinha dinheiro guardado na época do Collor, deu todo aquele rolo. Então, assim, empreender no Brasil era uma questão, assim, tinha que ser realmente um Highlander Master, assim, né? E aí, à medida que as próximas gerações vieram,
né? Então, lá, a gente tem Baby Boomers, a geração X, que é, né, vocês, provavelmente, né? Então, pô, já não Chamando tinha a gente mais... de velho. Tá vendo? A gente já fez 39, Experiência, A gente já fez 39, gente. Alex. A gente já fez 39. Mas, enfim, vocês já trouxeram... Os pais de vocês já deram um ambiente um pouco mais seguro para vocês. Sim. E as necessidades que vocês tinham eram muito diferentes. E vai ampliando o acesso. Você pega Exato. o que aconteceu do final do século passado para hoje, a velocidade de informação, ela trouxe uma necessidade de que para você atingir diversos públicos, com a longevidade das pessoas, você tem um range de público muito grande. Então, você vai ter que, para cada mercado desse, tratar a coisa Porque os valores das pessoas são diferentes. Então, por exemplo, muito provavelmente, o que é muito valor para vocês era meritocracia, era ampliar conhecimento, vocês conseguiram fazer faculdade, né? Ampliaram, foram em busca de conhecimento, fizeram mais coisas que a outra geração não tinha. E não era valor, nem tinha como. Porque estava resolvendo 1 milhão de coisas. Então, a geração de vocês já trouxe outros valores, outras necessidades. Vocês queriam, talvez, atingir o máximo, o pico do faturamento, de ser sucesso, né? Tem um ideal, assim, também, né? De atingir carrão, de não sei o quê. Me corrija se eu estiver errado. E aí, teve a outra geração... Era um perfil. E aí a próxima geração, que são os millennials, eles já vieram com o mundo também já mais estabilizado ainda. E aí... A gente vai evoluindo na pirâmide de Maslow, né? Onde a gente, então, tem uma base aqui de sobrevivência. Depois, a gente já pode agregar aqui alguma coisa de conhecimento, tá? Já quero um pouco mais da vida do que só sobreviver, né? Eu quero adquirir coisas e etc. E aí vem a geração millennial e, geralmente, essa geração, ela já trouxe as coisas mais estabilizadas. Então, eu também não quero só sobreviver, eu não quero só adquirir coisas. Eu também quero entender por que eu estou aqui. E aí que mora o negócio. Porque a gente está entregando produtos e serviços para essas pessoas que têm esses valores, né? Se esse for o meu público. Né? Porque, como tu falou, eu preciso entender quem é o meu público. E a partir desse momento, quando eu entendo quem é o meu público, alvo, eu vou traçar estratégias aqui para... tem uma coisa importante. Aí eu queria conectar uma pergunta contigo, Janaína, e está até com você, Alex, que é de mercado. Manda bala. Né? Nós temos muitas empresas no Vale do Itajaí, nós temos muitas empresas no Brasil. Por que tem as empresas que conseguem impor, de alguma forma, o seu produto no mercado, né? Fazer com que os clientes compram, né? E por que tem empresas que não conseguem? Tem que ficar focado no preço. Aonde que está essa chave que de repente pode virar? Então, isso é muito difícil, assim, porque são várias questões, né? Às vezes não é só um ideal de um dono, por exemplo, né? Às vezes esbarra em várias questões. Mas eu diria, assim, que... me ajuda aí, vocês. Eu penso, Jana, assim, que aí a diferença de você tirar o foco do preço do produto é quando você começa a entender quem é o teu consumidor. Quando você entende quem é o teu consumidor, lembra que lá no começo, a gente, na verdade, é uma volta para o passado, né? Lembra que ela falou que na Carson eles pensavam e conheciam o cliente deles. Se uma empresa atual não conhece o seu cliente, não conhece o seu público, não sabe para que ela desenvolve um produto, ela não consegue aplicar isso tudo nesse conceito que você traz do branding. Isso, exatamente. Porque o branding, ele vai fazer o quê? E a Jana, quando ela explica, fica mais fácil do que eu, ele vai buscar todos esses aspectos do teu público-alvo. Entender, né, Alex? Entender, né, Janaína? Isso, porque como eu estava falando antes, essa questão de valores, né? O que é valor para mim? E aí, quando eu consigo me conectar com isso, né? Quando a minha empresa consegue se conectar com o que é valor para a tua empresa ou para ti como pessoa física, se caso
o meu produto for um produto de consumo, né, depende muito do perfil da empresa. Tem empresas B2B, né, tem empresas de produto, tem empresas de serviço, tem vários segmentos, aí, várias camadas, né, desse branding. Então, quando eu consigo me conectar com o que é valor para ti e te entregar isso, eu consigo gerar muito valor agregado. Opa, então a virada de chave começa com o entendimento da agregação de valor. Eu conhecer o meu público. O público. Eu conhecer o meu público. Esse é o grande diferencial e, meu Deus, é a peça-chave de qualquer negócio. Mas, assim, é engraçado, né? Parece, assim, tão óbvio, né? Mas a gente tem muitos perfis de empresas em que elas não investem nem tempo, nem dinheiro para realmente conhecer as pessoas. Dentro da Florescer, a gente faz um trabalho de UX Research, que é justamente fazer pesquisa com o teu público, seja ele um público consumidor, seja ele um público de clientes, né, de empresas, se o meu negócio for um B2B, né, entender, criar um mapa de empatia, por exemplo, que é uma das ferramentas que a gente utiliza, né, então o que essa pessoa pensa, o que essa pessoa sente, quais são as dores, quais são as necessidades dela, né, e quando a gente calça sandálias desse público, a gente consegue entender e até extrair insights de soluções que a gente pode criar para elas, assim, maravilhosamente bem, sabe? A gente começa a trazer realmente o design, né? A pessoa para dentro. Você traz a alma do negócio para fora e busca e faz ela encontrar. Acho que uma coisa que eu passei a entender depois que eu assisti algumas vezes você falando ou até apresentando o teu trabalho a alguém, você começa a entender o que conecta o teu público ao teu produto e à tua empresa, e você faz esse match, né? Vamos botar, um esse pouco match, isso. É um match. Eu queria te fazer uma pergunta assim. Quando você chega numa empresa nova, qual é mais ou menos o passo a passo? Eu sei que é muito complexo, mas qual é o passo a passo do desenvolvimento do branding? E depois que você faz esse passo a passo, qual é o resultado final que você apresenta? Então, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico do cenário, né? Então, assim, para a gente lembra que a gente falou dos 8 P's de marketing, né? Então, assim, o branding, ele está dentro dessa estratégia de marketing, ele é o P de posicionamento, né? Mas a gente tem outros 7, né, P's, e a gente precisa ter um alinhamento. Então, o branding, ele cria estratégias de marca, mas ele também está alinhado com toda a estratégia do negócio, porque, como tu falou, ele é transversal, ele envolve todas as áreas, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é olhar para esses 8... O que são esses 8 P's? Então, a gente tem o P de posicionamento de marca, a gente tem o de preço, o de produto, o de praça, o de promoção, que entra a comunicação aqui dentro. A gente tem o P de pessoas, a gente tem o P de processos e a gente tem o P de performance. Então, esses são os 8 P's totais. Então, o que a gente faz? Primeira coisa é olhar para esse cenário como um todo, clusterizar bem dessa maneira esses 8 P's e olhar, tá, como é que está o teu posicionamento de marca? Deixa eu ver como é que tá, como é que tu se comunica, né? Quais são os teus valores? Qual é a cultura que existe aqui interna? E aí, quando a gente fala de branding, isso é muito relevante. É olhar não só para eu me posicionando para o mercado, né, para quem eu quero que consuma de mim, mas também quem faz parte da minha empresa. Porque branding é reputação. Então, como é que é a minha reputação? Né? Então, se a gente sempre faz esse paralelo com pessoas, né? Qual é a minha reputação enquanto pessoa? Eu sou aqui uma coisa com vocês e com a minha família eu sou outra? Não. Né? A gente entende que reputação é a pessoa de um modo geral. Sim. E assim são as empresas, e assim são as marcas. É o conjunto de valor que as pessoas têm. Então, eu vejo uma coisa que assim, ó, a empresa é como se fosse uma pessoa. Exatamente. E o trabalho do branding é identificar a personalidade dela, criar como esta personalidade vai se comunicar com o mundo. Com o mundo. E se conectar com essas pessoas com quem ele quer se comunicar, né? Exatamente. Porque também isso é um grande paradigma, assim, né? Porque muitas vezes a gente chega para os gestores das marcas e fala, tá, me fala qual é o teu público-alvo. A gente quer vender para todo mundo. Mas quem vende e fala com todo mundo, não fala com ninguém e não vende para ninguém.
Porque hoje, e cada vez mais, a gente precisa ter uma linguagem, a gente precisa estar conversando com alguém específico. Comunicar com verdadeiramente com o seu exatamente. cliente, né? Precisa gerar valor para aquilo ali. Depois, se em algum momento a gente acabar atraindo perfis que a gente nem imaginava, show, tá agregando. Mas eu preciso ter uma oferta e uma comunicação muito específica para um nicho específico, né? E aí depois, claro, se eu ainda conseguir angariar ninguém tá outras parado, pessoas, né? O mundo tá em movimento. Então, assim, ó, tem pessoas que talvez elas vão olhar para aquilo e se identificar sem se identificar num primeiro momento, mas daqui a pouco ela evoluiu para aquilo. E aí ela passa a fazer parte daquele momento, daquela empresa, daquela marca. E também, assim, a gente precisa entender que, por exemplo, num processo de design thinking, né? Quando a gente vai desenvolver uma solução para algo, e aí eu vou vou conversar em profundidade com o Alex e com o Gerson, a gente vai criar uma caneca. A gente precisa criar alguma caneca. E aí eu vou perguntar para vocês qual é a relação que vocês têm com a caneca. O que vocês idealizariam? O que vocês gostariam que tivesse nessa caneca? Que solução que ela precisaria ter? E aí eu vou me aprofundar na necessidade de vocês. Vou prototipar aqui uma caneca, baseado no que vocês me falaram. E aí é tão incrível que quando eu tenho essa caneca idealizada para vocês dois e eu apresento ela para outras pessoas, é natural que essas pessoas também gostem. Não todo mundo, porque tem pessoas necessidades diferentes. Mas é impressionante que quando a gente se aprofunda num grupo de pessoas que tenham similaridade e que a gente realmente quer gerar valor para elas, é muito comum que a gente consiga atrair outras pessoas também, né? Então, é sobre isso, assim, a gente, né, dentro do posicionamento, a gente ter esse conhecimento de quem nós somos, que isso é muito importante, né? Falando no olhar de empresa. Então, eu entender qual é a cultura que existe dentro da minha empresa, eu comunicar essa cultura, eu contratar pessoas baseadas na cultura que eu tenho, na expectativa que eu tenho delas, né? E também, entendendo certo quais são as competências que eu preciso para que essa cultura permaneça aqui, né? Então, ter esse conhecimento, esse autoconhecimento de empresa. E, ao mesmo tempo, também entender que posicionamento que eu quero ter para o mercado. E aí, quando eu vou para o mercado, deixa eu conversar aqui com as pessoas que eu realmente quero me relacionar e que eu quero vender algo de valor para elas, né? E aí, eu desenvolvo soluções que vão dar super match com essas pessoas. E aí, quando a gente faz esse super match, né, de entender o que as pessoas querem consumir, a gente ter a solução ali, ter essa proposta de valor, isso gera ainda mais valor, né? E a gente consegue atrair mais pessoas. Por quê? Porque as pessoas consomem e nós, como seres humanos, a gente quer fazer parte de algo, né? Nós sempre fomos seres sociais. Então, a gente sempre se uniu, né? Desde a pré-história, né? Do Homo sapiens, a gente foi se agregando com pessoas, né? Então, a nossa vida é basicamente relacional. A gente se relaciona por afinidade com as pessoas. A gente casa por afinidade, a gente faz amizade por afinidade. E a gente consome por afinidade. E cada vez mais, nós, como consumidores, a gente quer consumir algo. E a marca tem esse valor muito lá no nosso inconsciente. A gente consome muito querendo pertencer a algo. Eu compro um carro... A marca do meu carro, ela tem um valor imenso para mim, né? Então, por exemplo, sei lá, se eu consumo um carro da Jeep, isso diz muito sobre mim. Se eu consumo um carro da Audi, isso diz muito sobre mim, né? Se eu consumo Apple e não consumo Samsung, isso também diz muito sobre mim, né? Então, assim, existem estudos, inclusive... Inclusive, ele te leva para lugares onde você quer estar. Exato. Muda o teu status quo. É todo um impacto emocional que existe. E aí, a marca tem que entender que ela vai ser lembrada por vários pontos diferentes. Então, e aí você trouxe o pertencimento, que eu acho... algo que as marcas têm que perseguir. Eu vejo muita marca, e acho que isso, Gerson, talvez explique um pouco aquilo que você estava falando. Ela quer vender. Ela bota lá um nominho bonito. Beleza, a minha marca é um nominho bonito. Legal. Mas eu quero vender o quê? Eu quero que a mãe entre na loja, por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma marca de bebê, porque é uma conversa, inclusive, que nós dois já tivemos.
Eu quero que a mãe chegue lá na loja, lá na Conchinchina, e pergunte assim, você tem a marca tal? Isso é um branding bem feito. É quando a tua marca se conectou com o consumidor final. Porque muito dos negócios, tudo bem, a internet e o e-commerce facilitou muito esse acesso. Aproximou, né? Exatamente, com o cliente final. Mas ainda o cliente final não chega na loja e pergunta assim, ó, eu quero... vamos pegar um exemplo de uma marca de bebê famosa. Vai pegar a Tip Top. Para não dizer que a gente está sendo bairrista aqui. Eu quero um Tip Top. A mãe chega e pede, eu quero Tip Top. Como ela mencionou, eu quero um Apple. Então, assim, ó, quando essa marca traz esse pertencimento, ela tá bem construída, ela vai buscar tudo isso. E é isso que eu acho que faz a diferença quando você traz a tua pergunta lá de trás sobre o preço. Eu vou vender um produto, mas meu produto não fala com ninguém. Ele é bonitinho. Bonitinho não é um produto que dá valor. Bonitinho é um feio arrumado, né? Porra, boa. É isso mesmo. E não é só sobre produto, né? Então, como tu bem falou, né, uma construção de marca, ela envolve todos os pontos de contato que esse meu consumidor vai ter com a minha empresa. Então, é desde o atendimento, desde quando eu tenho um problema, como que eu vou resolver ele, né? Então, assim, ele é muito além, se eu sou uma marca de produto, ele é muito além do produto que eu vendo. Então, dentro do texto, é muito comum a gente colocar o produto como sendo maior que a própria marca, né? Então, a gente faz todo um catálogo, faz cada coleção, muda toda a identidade visual do coleção, só que eu não estou a cada coleção olhando para a minha marca. O correto seria a gente ter um padrão, eu marca, e aí eu vou mudando as coleções, mas sempre respeitando esse sistema de identidade visual que a minha marca tem. E a minha estratégia de marca. Então, em alguns encontros que a gente faz, as pessoas falam, mas como é que eu vou ter um padrão de produção, de captação de fotos para o meu produto dentro do universo têxtil, né? Se cada vez a gente muda cenário, cada vez muda... Mas será que faz sentido? Será que faz sentido a minha marca toda hora tá com uma cor diferente, toda hora tá com uma tipografia diferente? Como é que eu, como consumidor, vou memorizar a tua marca se o tempo inteiro tu muda ela? Né? Então, assim, a gente tem que... Aí, de novo, né? Marca pensando, né? Como os seres humanos funcionam. Então, como é que a gente memoriza algo? Por repetição, por repetição, por repetição. Então, quanto mais eu emito os mesmos sinais, e aí vem um trabalho de eu ter um projeto de branding, porque daí eu crio estratégias que eu consigo mapear os pontos de contato e emitir os mesmos sinais, porque daí eu estou ativamente consciente disso e estrategicamente emitindo sinais, que não é só o logotipo, né? Não, com certeza não é só o logotipo, mas como é que eu interajo com o meu público interno, e aí eles vão falar da minha marca, e eles vão, inclusive, se engajar mais com a minha marca, e quando alguém lá ligar no saque, por exemplo, essa pessoa vai estar feliz e querendo realmente resolver o problema do consumidor. Né? Primeira pessoa que vai comprar aquela marca é quem está lá dentro da empresa. Exatamente. Né? E ela vai falar como melhor do que ninguém, como é a realidade dessa empresa. E hoje em dia, cada vez mais, hoje tem plataformas como a Glassdoor, que você conhece a realidade realmente dessa empresa. Então, não adianta Great Place to Work, né? Como muitas empresas acabam se certificando, mas quando a gente vai ver o relato dos funcionários internos, não é bem essa realidade de Great Place to Work. Né? Então, a gente precisa ter consciência de que a gente precisa trazer estratégias de emissão de sinais, tanto para o público interno quanto para o externo, e um projeto de branding envolve isso. Né? Então, como é que é a minha cultura? Como é que eu recebo meus funcionários? Como é que se alguém entrar em contato com um saque, como é que ele vai ser o script aqui da interação que o público vai ter? Como é que eu resolvo problemas? Como é que vai ser a embalagem desse produto? Como é que vai ser a minha comunicação no Instagram? E hoje... Instagram, vou pegar até esse gancho, que, assim, muitas empresas chegam até nós e falam, eu preciso melhorar o meu Instagram. Mas quando a gente vai lá fazer o diagnóstico e entender como é que essa empresa está gerindo a sua marca, nossa, o Instagram é a pontinha do iceberg.
Porque tem muita coisa por trás. Tá, como é que você vai... Porque a maior dificuldade que as pessoas têm é o que eu vou gerar de conteúdo, qual é o tom de voz da minha marca, como é que eu vou responder as pessoas, né? Que linguagem que eu vou utilizar, mais formal, menos informal. Mas e aí, como é que é a tua empresa? Aí começa bem lá de trás. Qual é o propósito da tua marca? Né? Qual é a cultura que existe aqui dentro? Qual é a cultura que existe aqui dentro? A gente é mais formal ou mais informal? A gente é isso, mais Janaína, aquilo. Alex, assim, né? Por exemplo, não necessariamente a empresa pode ter uma marca própria de produto. Ela pode estar produzindo ela pode ser um para outras label, marcas, pode. Um private label, mas um na magazine. verdade ela também é uma marca. A empresa mas é ela uma marca, é uma marca. Ela é um brand, né? Inclusive, Porque a gente já fez projetos de marca para empresas que fazem exclusivamente private label. ou seja, a gente volta novamente naquilo que você falou, de fazer a leitura correta de quem é o teu cliente. Exatamente, né? exatamente. E o que você quer levar para ele. Olha que sensacional. Sim. E hoje, como o Alex até comentou, a gente tem uma escassez, principalmente no têxtil, gigantesca de mão de obra. Então, né, pensando até nessas variações do branding, porque tem uma área específica que cuida só do employer branding, que é eu como marca empregadora, né? Então, se a gente tem essa dificuldade de turnover, como é que a gente resolve isso? Como é que eu me torno uma marca relevante que eu consigo reter talentos e atrair talentos? Né? Então, isso também é uma área do branding. Né? Também são estratégias montadas para eu conquistar o coraçãozinho das pessoas que vão trabalhar comigo. A gente tem o aspecto de conquistar o cliente. Hoje a gente tem o aspecto de conquistar, sim, quem vai trabalhar dentro da nossa empresa. E a gente tem que atrair justamente pessoas que tenham os mesmos valores, que vão respeitar a nossa cultura. Exatamente. E uma coisa que você colocou para mim, que entra bem interessante, é a tua área, meu jovem. Processo. E a capacidade de repetir diversas vezes o mesmo processo da mesma forma. Porque, senão, gente, cada um vai lá e puxa para o seu lado. E quando você vai ver, não existe mais nada daquilo que foi pensado. Inclusive, eu acho que você colocou muito bem a questão das coleções. A gente vive essa realidade dentro do texto, são coleções e cada uma tem a sua cara. Mas cada coleção tendo sua cara, você tem que cuidar para que você não perca a essência da marca. E isso, se não tiver muito bem documentado, muito bem pautado, estruturado, lógico, se perde. O brand vai ter a atualização. Claro. E é necessário. Ele é como o RH estratégico que a gente trouxe na nossa conversa, como a gestão estratégica. O branding é um ponto, sim, extremamente estratégico para a sua empresa. Você tem que dar valor para isso, porque é ali que você está criando toda a comunicação daquilo que você quer transmitir para todo mundo com quem você se relaciona. Porque até falando em gestão, né? Quando a gente utiliza ferramentas de gestão, nada mais é do que eu colocar objetivamente e tangivelmente, mostrando para todas as pessoas que caminho que a gente vai, que cenário que a gente tem e para onde a gente vai. Isso é gestão. Né? Então, o branding é a mesma coisa. Então, é a gente tirar um pouco... porque, às vezes, a alma da empresa ou a marca estão muito na cabeça dos fundadores. Né? Então, como é que a gente faz com que as outras pessoas que não estão dentro da cabeça desse idealizador da empresa, que eles também consigam entender qual é a personalidade dessa marca? É através de um guia de marca. Né? Onde está aqui, ó, tangível, isso aqui que é a marca. Então, isso facilita o marketing, isso facilita a comunicação, isso facilita, inclusive, o treinamento. Quando você contrata uma pessoa nova, ó, senta aqui, vou te mostrar como é a minha empresa. Ela funciona assim, ela tem isso aqui, a gente valoriza isso, aquilo outro. Né? Então, assim, é um material que ele, inclusive, é um legado. Né? Então, quando a gente está nesse processo, as nossas empresas aqui da região já estão num processo sucessório, muitas delas. Né? A gente tem empresas de aí mais de 50 anos. Então, como é que eu faço que eu não tenha mais a necessidade de estar aqui, mas que eu continue e deixe um legado para perpetue os meus valores a partir de um projeto de branding. E talvez ali, a palavra que você usou num determinado momento, quando você comentou dos 8P, Janaína, a comunicação, né? Sim. Eu preciso me comunicar com o meu cliente, seja ele um consumidor ou seja ele um cliente B2B. Eu preciso me comunicar com o meu representante, que muitas vezes
vezes as empresas não se comunicam de forma adequada. Exatamente. Eu preciso me comunicar com minha equipe interna, né? Eu preciso me comunicar com o meu grupo de fornecedores, né? Como é que eu gero brand se eu não tiver uma comunicação clara com todos na organização, Não, em todo o universo existente, né? E se você vê, ela chegou a mencionar a forma como você vai se comunicar está definida dentro daquele branding. Então, assim, você vai criar uma forma de comunicação, como se comunicar, como essa empresa fala, o que ela fala para o fornecedor, o que ela vai falar para quem vai entrar na empresa, vai ser recebido, como ser recebido. Então, é muito relevante. E também, desculpa te cortar, só pegando esse gancho, a gente está vivendo a era da inteligência artificial, onde a gente envia prompts, né, que são os textinhos ali, onde a gente, né, olha, eu quero isso aqui, desse jeito aqui, dararara. E o guia de marca, você ter um projeto de branding, ele facilita muito isso. Então, imagina você criar uma legenda lá para o teu Instagram, dizendo, olha, o meu tom de voz é esse, a minha linguagem é aquela, meus valores são esse, eu quero que você crie uma legenda aqui. Então, assim, isso facilita, isso gera uma produtividade gigante. Que conecta agora toda essa brand marketing com a tecnologia. Com a tecnologia. Isso é, assim, a gente precisa cada vez mais ter esse penso, né? Criar estratégias, e a tecnologia vai evoluir a tal ponto que agora, traçado isso, a maneira de a gente atualizar e criar conteúdos e ampliar e tipo, agora eu tenho essa peça publicitária, agora eu tenho que fazer isso aqui, né? As coisas vão acontecendo produtivamente mais rápidas, né? Através da tecnologia. Então, o grande esforço é esse de criar estratégia. Depois, a gente vai evoluir. Ou seja, brand é processo, é estratégia, Exatamente. é pessoas, é disciplina, mas acima de tudo, é arregaçar as mangas e colocar começar em prática, e botar em prática, né? E fazer. Com certeza, com certeza. Olha, Gerson e Jana, vamos encaminhando aqui para o final da nossa conversa, foi muito boa. Eu vou até te dizer que eu nem sei como que nós vamos editar essa coisa toda para poder falar, mas também não sei. Eu diria para você assim, muito obrigado por ter dado essa contribuição para as pessoas que estão nos escutando, né, Gerson? Eu tenho certeza que a gente vai te convidar novamente para a gente talvez abordar de forma isolada algumas das dúvidas que você vai nos escrever pedindo, ou a gente tem que pegar um assunto desse aí. Fatiar os assuntos, né? Igual escortejador, vamos por partes. Sim. O tempo, infelizmente, a gente tem um tempo limitado, né? Limitado? A gente está 1h30 quase falando, meu amigo. Poxa, tem tanta coisa para falar. E não conseguimos não falar nem um percentual pequeno de tudo, Deus, mas né? que bom, Janete, ter você obrigada conosco. a vocês. Que fazendo um resumo da conversa de hoje, a gente trouxe uma experiência profissional, um jovem que se engajou e buscou sucesso. Depois nós tivemos uma mãe que decidiu inovar, vamos botar dessa forma, porque foi uma inovação. Sim. Daí ela monta uma empresa para ajudar as pessoas a entenderem a alma dessa empresa e criar um manual de como essa empresa vai se apresentar para o mercado, porque no resumo é mais ou menos isso. Então, é muita coisa. Então, assim, eu agradeço, Jana, você ter vindo, ter nos prestigiado. Agradeço você, Gerson, por mais um episódio conquistado aqui. E agradeço a todo mundo aqui que está assistindo, principalmente porque a gente está tentando fazer para você um conteúdo que te inspire. Inspire, seja para adotar uma criança, seja para uma mulher que tem tantos desafios, ser mãe, ser uma profissional, ganhar seu respeito, montar a sua empresa. A Florescer é feita de 3 mulheres. Sim. Para outras mulheres e para outros públicos e para todas as marcas. Agradecendo mais uma vez ao Estúdio Doutor Amadeu, seu café mais um, é bom pra caramba, vem aí, ele tá dando um apoio pra gente nesse processo, né, Gerson? É isso aí. Então, eu agradeço. E, Alex, lembrar para cada um, você gostou do vídeo de hoje, encaminhe o vídeo para os seus amigos, né? Para seus familiares, né? E faça com que mais pessoas tenham a oportunidade de estar tendo insights positivos para a sua, seja evolução profissional ou
para o seu negócio, né? Isso aí. Mas, enfim, queria agradecer muito vocês. Adorei estar aqui, adorei o bate-papo. Acho que a gente complementa, né, os conhecimentos, isso é muito bom. Adorei o espaço, o estúdio Doutor Amadeu é muito bom. Nossa, eu achei muito bacana a estrutura. E é isso. Obrigada. Obrigado, né? Jana. Obrigado, Gerson. Valeu, pessoal. O texto inspira.